Hoje é dia de falarmos sobre várias sensações estranhas que alguém pode sentir quando esquece de tomar a medicação, um antidepressivo, ou quando ela está em desmame de um antidepressivo. Algumas pessoas já fizeram comentários aqui no canal pedindo para falar sobre isso e hoje nós vamos conversar exatamente sobre diversas coisas que alguém pode sentir, não necessariamente vai sentir nesse tipo de situação, tá? Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra. Essa é a sua primeira vez aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a fazer parte dessa comunidade, inscrevendo-se aqui no botão vermelho e ativando o sino das notificações. Esquecer de tomar um antidepressivo pode acontecer. Às vezes, até por uma questão de viagem ou porque estava no trabalho e de repente esqueceu de levar, por alguma circunstância da vida. E aí, muitas pessoas, ao esquecer, começam a sentir algumas coisas estranhas. Outras sentem quando estão no desmame. Já tomou por um tempo, já estão assintomáticas e começa o desmame feito gradativamente pelo médico ou pela médica que está atendendo. Mas muita gente sente sensações que não consegue, de fato, descrever bem, que não consegue relatar o que está sentindo e também não consegue saber se aquilo é do esquecimento, da retirada ou se é retorno dos sintomas. Bom, saber que sente alguma coisa, alguns de vocês já podem ter sentido, mas sabe aquela sensação de tontura, mas não roda? Não se sente exatamente com a sensação de que vai cair, mas sente. Sensação de choquinho na cabeça. Ou algumas vezes uma sensação de parestesia mesmo. Parestesia seriam, vamos pensar em formigamentos ou algumas alterações de sensibilidade ou mesmo uma sensação de não sentir direito algumas regiões, corporais. Isso pode acontecer em pessoas que tomam doses muito altas e esquecem repentinamente de tomar. Outras pessoas podem sentir cefaleia, dor de cabeça, pode sentir uma sensação de tensão aqui na região frontal da cabeça, pode sentir náusea, não é incomum sentir náusea, e às vezes sudorese, começa a suar de um jeito que não suava antes, ou percepção de alteração de memória, pode se sentir mais irritada, mais irritado, pode perceber que está com uma ansiedade um pouco aumentada, ou oscilando muito de humor. E aí você está me dizendo, nossa, que medo de tudo isso quando eu for retirar, ou se você já sentiu pensar, nossa, senti exatamente isso e não sabia que era do remédio. Pois é, isso acontece porque imagina, cada medicamento tem um mecanismo de ação. E esse mecanismo de ação depende da ação daquele remédio em alguns receptores cerebrais. Nós temos receptores nas células e conexões a partir deles. Quando um remédio atua, ele atua dessa forma. E aí você imagina, vamos fazer uma analogia. Imagina que tem ali uma casa, tem uma família ali vivendo naquela casa e tem uma pessoa ali que vai embora, que ela estava ali, estava tudo certo, está tudo em harmonia e de repente ela vai sair daquela casa. Quando alguém sai daquela casa, quando alguém sai dessa casa, essa casa tem um novo funcionamento, ela tem uma readaptação à saída dessa pessoa, para o bem ou para o mal, dependendo da saída. Se você está tirando porque estava se sentindo mal ou se você está tirando porque está na hora de sair, se retirando porque está na hora de sair. Então, tudo tem adaptação, tudo tem ajuste porque funcionava de determinada forma. Todo sistema tem um equilíbrio. E mesmo que você esteja usando uma substância de fora, não é do seu corpo, em algum momento ela atingiu um equilíbrio. E tudo aquilo que está em equilíbrio, se for mexido de alguma forma, pode ter que se reorganizar. E assim acontece nos receptores cerebrais. Assim acontece quando você está retirando qualquer coisa que estava ali, mantendo uma situação.
E essas sensações acontecem exatamente por isso, porque neurotransmissor não tem só no cérebro, sabe? Neurotransmissores são as substâncias, aquelas que existem, melhor dizendo, entre um neurônio e outro. Para que os nossos neurônios, essas células do sistema nervoso, se conectem, precisa deles. Mas isso acontece no corpo inteiro, não é só no cérebro. E às vezes as pessoas têm ideia que neurônio é aqui, né? Neurônio é em tudo. Para sentir, para falar, para ver, tudo exige neurônio. Por isso que quando a gente está falando da alteração dos neurotransmissores na saída do remédio, a pessoa pode sentir coisas em regiões periféricas. Por isso a sensação de formigamento, como eu falei, essas sensações estranhas no couro cabeludo, né, o choquinho, coisas que não tem absolutamente nada a ver com o motivo pelo qual aquele remédio foi colocado. E aí a ação dele é sistêmica, né? Apesar do efeito terapêutico ter a ver com a ação dele dentro do cérebro. E aí como fazer para isso não acontecer? Normalmente, isso acontece no esquecimento, e aí para não acontecer enquanto está em tratamento e precisa usar, e a sua dose é mais alta, você precisa colocar, de fato, algum lembrete para você realmente não esquecer aquele horário, porque alguns medicamentos podem dar essa sensação mesmo com uma alteração de horário, né? Quando você demora muito, a exemplo disso, venlafaxina. Pacientes que usam venlafaxina de manhã e algumas pessoas esquecem, vou tomar à tarde, se sente estranho entre a manhã e a tarde. E às vezes acha que é do próprio sintoma. Então, fixe um horário que seja fácil para você lembrar, e aí você vai tomar sempre naquele horário. A outra coisa se está em retirada, o ideal é que as retiradas sejam de fato gradativas, né, em doses baixas, mês a mês. O seu médico ou a sua médica vão saber fazer isso, mas alguns pacientes acabam tendo que fazer isso de forma ainda mais lenta, como acontece no desmame da paroxetina. É um antidepressivo que o desmame é bem lento também, assim como a gente faz. Normalmente, o ideal é fazer isso com todos, né? À exceção da fluoxetina, que tem um desmame muito fácil, né? Apesar de que tem gente que pode sentir alguma coisa, mas é muito difícil a pessoa sentir com a fluoxetina porque ela tem uma meia-vida longa, né? Ela permanece muito tempo no corpo para cair a dose, portanto, a pessoa não tem muito sintoma de retirada relacionado a ela. Mas aí pensa em todos os outros, porque eu sei que alguns de vocês usam diferentes classes, diferentes medicamentos. Então fica na cabeça que vai ser devagar para todos eles, tá? Alguns pacientes, meses de retirada. E aí você, com essa lentificação, diminui essa chance. Agora, o que você pode fazer dentro da sua própria autonomia para ajudar nessa retirada? Tanto ter paciência com a retirada, porque tem pessoas que acabam tirando de uma vez porque acredita que está tudo bem há muito tempo e, portanto, não vai sentir nada. Já vi isso acontecer um monte de vezes. A pessoa tira, não, tá tudo bem, estou bem há 6 meses, há 4 meses, eu não vou sentir nada, já percebi que a minha dose está baixa, então eu vou tirar. A pessoa tira e se sente mal algumas semanas depois. Então, não faz isso. Tá? Não faz isso porque isso vai ser muito ruim para você e eu não quero que você passe por isso. Agora, o que a gente precisa fazer para ajudar o nosso cérebro? Um bom consumo de boas gorduras. Ômega 3, azeite de oliva, por exemplo. Né? Normalmente a gente suplementa ômega 3 de boa qualidade, né? Ômega 3 com selo de certificação, como o selo ISO, selo MEG3, são selos que são selo IFOS, desculpa, eu errei, selo IFOS, IFOS, vou até colocar aqui para vocês saberem, ômega de alta qualidade em uma dose maior do que o padrão, normalmente 2.000 mg por dia, para facilitar e melhorar o padrão de membrana celular do sistema nervoso central na melhora de conexões cerebrais. Isso é importante. Preocupe-se com o alto consumo de antioxidantes para o seu corpo. Alto consumo, o que é daquilo que você pode fazer? O consumo de verdes, de vegetais verdes. Pense em rúcula, agrião, brócolis,
alface, couve. Até anotei aqui para não esquecer, mas já perdi aqui a anotação. Espinafre, por exemplo. Pense nesses consumos. Alto consumo de antioxidantes, como, por exemplo, também frutas vermelhas. Dá uma olhada, lista de frutas vermelhas, que são altamente potentes no que diz respeito ao potencial de antioxidação celular. Isso é importante porque, não sei se vocês já viram em outros vídeos, se não, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, convido você a ver outros vídeos que eu já falei de neuroinflamação. A gente tem que ajudar o nosso cérebro nesse processo de redução de neuroinflamação, de antioxidação, de redução de radicais livres em excesso, que radicais livres podem existir, existem, são bons, mas em excesso, em processos de neuroinflamação, como em quadros depressivos, em transtornos ansiosos, quadros de estresse, isso aumenta e pode acontecer, então a gente tem que ajudar. Então lembra de frutas vermelhas e de vegetais verdes, brócolis, espinafre, couve, rúcula, tá? Tô repetindo aqui para vocês lembrarem o quanto isso é importante. Já falei para vocês o quanto a alimentação é importante. E na saída de medicamento e mesmo na entrada, né, em qualquer início de tratamento, você não pode pensar que o medicamento é de fato a solução de todas as questões e que ele vai resolver todos os problemas. Por isso que a gente tem que ajudar o cérebro nesse processo. Um outro alimento importante, interessante, né, para quem pode, não tem nenhum tipo de alergia, né, de sensibilidade, é chocolate 75% cacau. Tem um alto potencial antioxidante, é ótimo para cognição. Quando eu estou falando de cognição, eu estou falando de memória, concentração e foco. É um bom alimento para consumir também, tanto durante o tratamento quanto lembrar dessas coisas, especialmente no processo de desmame, né, da retirada da medicação. Não há dúvida nenhuma, melhor dizendo, que o exercício tem um papel importante nessa retirada. Lembrem, tem um vídeo que eu já falei de exercício, que é importante na produção de fator neurotrófico derivado do cérebro, né, que é um fator importante na construção de conexões entre os neurônios, e exercício faz isso. O que a gente quer? Melhorar o que a gente chama de neuroplasticidade, a reorganização dessa estrutura cerebral, e o BDNF é importante para isso. Então, se você não está fazendo exercício e está em desmame, você está perdendo um tempinho aí. Começa logo, porque vai ser importante nessa retirada, vai ser interessante que você esteja fazendo. A gente sabe que é importante para todo mundo, mas especificamente, pensando em cérebro, a gente não pode perder a oportunidade de fazer com que esse cérebro melhore as conexões a partir de algo muito natural, que é o exercício. Outra coisa importante é manter vitaminas em um nível bom, especialmente vitaminas do complexo B, como B9, B12 e vitamina D, o hormônio D também chamado. A B12 em um bom nível, aí pensando nela acima de 400, é extremamente importante para a cognição, para que consiga fazer essa retirada sem a influência de qualquer coisa que esteja desestabilizando esse sistema nervoso central. Isso tudo é importante, essas dosagens precisam ser pensadas e feitas, né, para que se suplemente se for necessário, mas se você já pensar naquilo que você está consumindo, aquilo que você está comendo, e que isso tudo é importante para que essa retirada seja mais tranquila, isso vai ser um diferencial para você, tá certo? Então, para a retirada ser mais sossegada e não ter grandes problemas, ela precisa ser lenta, gradual, e tem-se que pensar na antioxidação cerebral a partir da alimentação. Se você tiver uma oportunidade de ser suplementado para isso, melhor ainda, mas pensando naquilo que você pode fazer na sua casa, os vegetais verdes que eu citei, frutas vermelhas, um consumo de boas gorduras como ômega e azeite de oliva, cacau, né, chocolate 75% cacau e exercício, certo?
Espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar sobre essas outras coisas que você pode fazer. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com a sua comunidade, com o seu grupo de WhatsApp, com as pessoas que você acredita que pode ajudar. Inscreva-se aqui nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!